Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou a sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. Você também lê a minha coluna no Antagonista diariamente e não tem paywall. É gratuito para você poder compartilhar. Fato do dia: Alckmin ao lado de terroristas no Irã. Você já viu essa foto? Calma que você vai ver. Ela circulou muito por aí, mas aqui a gente fala desse tema de um jeito único, com esse formato inovador, diferente do Narrativas Antagonista. Eu te digo quais são os fatos e depois dou a minha opinião. Mas antes disso, tem uma coisa que você só vê aqui. Eu te falo qual é a narrativa da direita e qual é a narrativa da esquerda. E eu acerto. Vem comigo. Fato do dia: Alckmin ao lado de terroristas no Irã. Essa é uma foto que circulou, tem um vídeo que circulou, por causa das companhias que ladeavam o nosso vice-presidente da República, o vice-presidente de Lula, na posse do presidente do Irã, Massoud Pezeshkian. O Irã é um país parceiro do Brasil, que vai fazer sua entrada nos BRICS, e o presidente Lula mandou o seu vice para prestigiar a posse do presidente de lá. Lembrando que, como sinal dessa parceria, o Brasil já fez um voto na ONU que parou investigações que continuariam sobre violações sistemáticas de direitos humanos das mulheres no Irã. Esse voto do Brasil foi fundamental para que as investigações não prosseguissem. O Brasil que fez o desempate. Então são países bem parceiros. E aí, com a posse, se mandou Geraldo Alckmin para Teherã representar o presidente Lula. E o problema são as companhias. É disso que está se falando. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. ادامه خواهیم داد. امروز نه تنها مسئله اول جهان بلکه مسئله اول انسانیت. Eu não sei se você sabe quem é todo mundo, mas tem uma reportagem aqui no Antagonista muito legal que legendou a foto com todos para você ver. Porque não é uma situação que ficou assim. O Alckmin, líderes internacionais que a gente conhece, ali no meio um pessoal que pode ou não estar ligado a grupos terroristas. Não. É o Alckmin e um monte de chefe terrorista. Mesmo. Então aqui, olha, essa foto do antagonista que legendou. Tem o Geraldo Alckmin, que é o vice do presidente Lula. Logo ao ladinho dele está o Mohammed Abdulsalam, que é o porta-voz dos Houthi. Houthi é um grupo terrorista do Iêmen, que é tido dentro da comunidade árabe como um dos mais perigosos, porque eles vivem de uma forma tribal e não aceitam conceitos civilizatórios. E tem um problema também de uso de entorpecentes ali entre eles. É um entorpecente que é típico da região, uma folha que eles mascam e que ela acelera muito o metabolismo, a pessoa fica sem comer e fica às vezes muito violenta. Então, assim, é um grupo muito peculiar, com uma cultura muito diferente da nossa e que tem feito diversos atentados terroristas contra navios de países estrangeiros. E também lançou aí seus drones contra Israel, tá aí nessa história toda. Aí a gente tem o Ziad al-Nahla, que é líder da Jihad Islâmica. Do ladinho dele, general Naim Assem, que é o vice-líder do Hezbollah, e o Ismail Haniyeh, que é o líder do Hamas
eliminado horas depois. Horas depois desse vídeo, ele foi eliminado. A gente vê aqui nessa reportagem do Antagonista, na manhã dessa quarta-feira, no dia 31 de julho, a morte foi primeiro relatada pela Press TV do Irã e pelo canal saudita Al Arabiya. O Hamas e a Guarda Revolucionária do Irã confirmaram essa notícia. E aqui tem as fotos. O que ele foi fazer lá? Ele foi se encontrar com as altas autoridades do Irã, foi se encontrar com o Ayatollah Khamenei e também com o secretário-geral da Jihad Islâmica Palestina e os seus assistentes aí. A ligação desse Ismail Haniyeh com o Irã é umbilical. Aqui tem um vídeo em que ele agradece aqueles que doam dinheiro e armas. E o Irã é o país que sustenta todos esses grandes grupos terroristas. Vamos ver. إلا أن أوجه شكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة الباسلة الجمهورية الإسلامية في إيران الذين لم يبخلوا عن هذه المقاومة بالمال وبالسلاح وبالتقنيات. As forças de Israel também confirmaram a eliminação de outro terrorista, não do Hamas, do Hezbollah, Fuad Shukr, que era tido como o comandante militar mais graduado do Hezbollah. Ele foi eliminado numa operação em Beirute, no Líbano, na última terça-feira, dia 30 de julho. O Itamaraty emitiu uma nota oficial condenando a eliminação e chamando os terroristas do Hezbollah de partido, como se fosse um partido político. O Brasil acompanha com extrema preocupação a escalada de hostilidades entre Israel e o braço armado do partido libanês Hezbollah. Partido com braço armado? Onde que a gente já viu isso antes? Calma, que aqui não é hora de opinar. Vamos aí aos fatos. Os fatos são que a relação da nossa diplomacia com esses grupos tem chamado muito a atenção. O chanceler Mauro Vieira, no último dia 19 de junho, foi a uma comissão no Congresso e falou assim do Hamas. A questão é que é uma guerra entre um exército estabelecido e forte e bem preparado contra uma organização que tem um braço armado. E isso é que faz a questão da desproporcionalidade, porque seja por que razão for, o que acontece neste momento é que já há, não tenho os últimos números, mas há 10 dias atrás eram 38 mil mortos. É uma coisa, é desproporcional, sem dúvida nenhuma. Se o senhor comparar com o número de mortes na Ucrânia, no conflito da Ucrânia, são 2 exércitos formais, 2 países e 2 exércitos fortes. O número é menor, ou está perto disso, quer dizer, e se for ver proporcionalmente a posição dos dois a população dos 2 países, é um grande desequilíbrio. Mas é uma realidade que se tem que lidar. Quer dizer, seja como for, é uma situação em que um exército formal de um país está atacando e destruindo. O senhor disse que não deixam sair do apartamento e tal. Eu acho que nem tem mais apartamento. Não tem mais nada. Pelas fotografias que se vê, não há mais nada de pé. Agora vamos voltar a outubro do ano passado, quando perguntaram ao presidente Lula sobre o Hamas. Foi logo após o ataque terrorista que vitimou centenas de pessoas e promoveu a barbárie, estupros como arma de guerra, mulheres foram estupradas, bebês foram assassinados, casas foram queimadas. Eles levaram o inferno ali e ainda sequestraram pessoas que até agora estão sequestradas. E os que saem contam as histórias de tortura durante esse sequestro. Naquela época, o nosso presidente Lula falava assim dessa questão. O Brasil está fazendo esforço. Nós não deixaremos um único brasileiro ficar em Israel ou na faixa de Gaza. Nós vamos tentar buscar todos. Porque esse é o papel do governo brasileiro. E já conversei
Se eu tiver informação, olha, ô Lula, tem um presidente de tal país que é amigo do Hamas. É para esse que eu vou ligar. Ô, cara, fala pro Hamas libertar o refém, porra. Fala pro cara libertar os reféns, para que ficar com o inocente lá detido? Liberta, tem gente que precisa de remédio para tomar, tem gente que tem arma, liberta os reféns. E também falar para o governo de Israel, liberta os presos, liberta os sequestrados. Que coisa que é essa? Abre a fronteira para sair os estrangeiros que queiram sair. Tem brasileiro a 1 quilômetro da fronteira, gente. A 1 quilômetro da fronteira. No entanto, não era tão simples. Ismail Haniyeh, esse líder terrorista do Hamas que foi eliminado, ele costumava dizer que os palestinos ansiavam pelo sangue dos mártires palestinos nessa luta. إنني أدعو كل المفكرين والخبراء والاستراتيجيين أن يتناولوا مرحلة ما بعد الاحتلال لأنه زائل لا محالة. لن يتمكن هذا المحتل من أن يستعيد عافيته بسبب هذه الضربة الاستراتيجية. Pescou um detalhe: no discurso do Hamas se fala sobre novo holocausto, comparando a reação de Israel ao terrorismo com a eliminação dos judeus promovida por Adolf Hitler. Quem fala isso é o Hamas. Vamos agora lembrar uma fala do presidente Lula, já que recordar é viver? É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, sabe, o Estado palestino. É preciso parar, sabe, de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, sabe, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. Essa fala é a fala que foi elogiada pelo Hamas. O Bassem Naim, que foi ministro da Saúde de Gaza, é um dos líderes do Hamas, durante a participação numa conferência do brasileiro PCO, Partido da Causa Operária, elogiou essa fala do presidente Lula, que repetia uma ideia que já era dita publicamente pelos líderes do Hamas. Today, I'm talking to the audience of this conference in one of the biggest states and countries in the world, a rising nation, Brazil, which is a friend country to the Palestinians, to the supporter of the Palestinian cause, and we are really honored of all the current statements of the officials, in particular the statements of President Lula about his commitment and courageous stances to support the Palestinian cause, and in particular to call for a ceasefire and to stop this aggression against our people. We are looking for the day that we in Palestine, with all our friends around the world, including our friends, comrades in Brazil, to
celebrate the freedom of Palestine. And I think it is soon. O terrorista morto do Hamas, o Ismail Haniyeh, que era, vamos dizer, o capo da área política do Hamas, ele mandou uma mensagem especial para o povo brasileiro que chegou até a gente pelas mãos do PCO, Partido da Causa Operária. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن وقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس نعبر عن سعادتنا باستقبال السيد روي والإخوة والأخوات من حزب الBCO في البرازيل، وقد استمعنا إلى هذه المواقف الداعمة والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني ومع المقاومة الفلسطينية. أنا أريد أن أعبر عن التقدير والاعتزاز والشكر لهم أولا على هذه الزيارة التي تحمل رسالة لشعبنا الفلسطيني وهو يناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك في البرازيل كما في العالم أحرار وأصحاب ضمائر حية يقفون إلى جانب نضاله وكفاحه ومقاومته. Simultaneamente a essa questão envolvendo a presença do vice-presidente Alckmin numa cerimônia em que você tira uma foto, tem ele e 4 líderes dos maiores grupos terroristas do mundo, a gente tem a questão do Maduro, simultaneamente. E aí tava aquela coisa que vamos pedir as atas de urna, reconhece, não reconhece, continente dividido, as democracias já rechaçaram a fraude, as ditaduras já deram parabéns, parecia que o presidente Lula estava na coluna do meio, então ele se pronunciou. Tem uma briga, como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Tudo absolutamente normal. O Carter Center, que é uma organização que foi lá, conseguiu entrar para auditar as eleições, era mais ou menos o fiel da balança. O governo brasileiro está pedindo as atas das urnas, aquelas atas impressas, e se esperava um pronunciamento do Carter Center sobre essas eleições. E esse pronunciamento veio, foi duro e foi pesado. O Carter Center não pode verificar ou corroborar os resultados da eleição declarada pelo Conselho Nacional Eleitoral, que, lembrando, não é um tribunal, que nem é aqui, é um órgão do Executivo, um órgão do governo do Maduro. A autoridade eleitoral só falha em anunciar os resultados desagregados por local de votação, constitui uma brecha séria dos princípios eleitorais. O processo eleitoral da Venezuela não está dentro dos padrões internacionais de integridade eleitoral em nenhum dos seus estágios e violou numerosas cláusulas de suas próprias leis nacionais. A eleição se deu num ambiente de liberdades restritas por atores políticos, para a sociedade, organizações e a mídia. Durante o processo eleitoral, o Conselho Eleitoral demonstrou favorecimento a Nicolás Maduro. E nessa história toda, uma integrante do governo Lula resolveu falar, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que disse exatamente o seguinte, está aqui no antagonista. Na minha opinião pessoal, eu não falo pelo governo, não se configura como uma democracia, muito pelo contrário. Enquanto isso, outra pessoa que é próxima de Lula, mas também não fala pelo governo, fez um post dizendo que Maduro venceu,
José Dirceu, disse o seguinte: o presidente Nicolás Maduro foi proclamado o vitorioso nas eleições venezuelanas e cumprirá seu novo mandato. O discurso de desconfiança foi imediato, mas já vimos esse filme antes. Somos experientes em relação à alegação de fraude eleitoral perante a derrota. Com Jair Bolsonaro foi assim, e antes dele Aécio Neves. Em comum a ideia de colocar o órgão eleitoral em suspeição e a própria urna eletrônica. Até Donald Trump apelou para a fraude. É preciso lembrar que na Venezuela o voto é impresso e depositado na urna. Logo, o sistema é seguro e inviolável. Depois a gente vai opinar, calma. A foto anterior que Zé Dirceu postou em seu Instagram não tem legenda. É uma foto dele com o Fidel Castro. Nesse meio tempo, Nicolás Maduro está pedindo que o Congresso do seu país aprove uma lei contra fake news e discurso de ódio. La Asamblea Nacional asuma todo lo que es el proceso de defensa de la opinión pública venezolana, de los ataques y del veneno, del odio y de la violencia en medios y redes, sobre todo en redes sociales. Hay una ley orgánica contra delitos de odio en redes sociales que ya se está trabajando en la Asamblea Nacional. Entonces son tareas de primer nivel estratégica, pero urgente. Bom, o Zé Dirceu comparou o que ocorre agora na Venezuela com o que ocorre no Brasil. Comparou a eleição do Maduro com a eleição do Lula. Comparou as reclamações de que essa eleição do Maduro foi fraudada com as alegações dos bolsonaristas. E aí, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, veio a público dizer que nós não teremos no Brasil eleições como as da Venezuela. Aqui no Brasil, o voto impresso desde o início da República foi sinônimo de fraude. Em 1996, a gente implanta um sistema de urnas eletrônicas e acabou a fraude. Isso que está acontecendo na Venezuela hoje não tem nenhuma chance de acontecer no Brasil. Ou o tipo de denúncia que o Trump fez na eleição anterior, que ele perdeu, de votação pelo correio. Aqui, a votação é eletrônica, o código-fonte é aberto um ano antes, todo mundo pode fiscalizar, a gente traz observadores estrangeiros, abre para a imprensa, abre para os partidos, abre para a Polícia Federal, para o Ministério Público, todo mundo pode olhar. E depois a gente lacra o programa, as urnas nunca entram em rede, portanto elas são irhackeáveis, você alimenta as urnas por pendrive, que você tira do sistema depois que ele é lacrado, não tem nenhuma chance de fraudar a eleição no Brasil. E, portanto, nós nos empenhamos para não deixar voltar o voto impresso. E aí, o que você acha disso tudo? Qual que é a sua opinião sobre essa história? Calma, que antes de você opinar, nós vamos para as narrativas. A extrema-direita brasileira não aguenta ver o Lula liderar internacionalmente e colocar o Brasil de volta no mapa. Tem que inventar a história. Ai, porque estava com terrorista no Irã. Ele estava no Irã porque temos relações comerciais com o Irã. E o presidente Lula mandou um representante lá. Não é ele quem faz a lista de convidados do governo iraniano. E, aliás, ao contrário do inelegível, ele é convidado para essas coisas, né? O Alckmin é convidado, não é um pária internacional. E mais uma vez a gente vê o imperialismo estadunidense agindo para invalidar tudo. Então, assim, o Irã não presta, o Maduro não foi eleito, tem a ata de urna. É auditável, não é isso que eles queriam? O voto impresso é auditável? Na Venezuela tem. Eles estão fazendo igualzinho o Bolsonaro, igualzinho o Trump. Eles estão questionando as eleições porque eles odeiam o povo e odeiam democracia. Nós
Nossa, é só agora que os isentões descobriram que o Lula não é democrata? Nós, patriotas, avisamos. E agora tá aí, o Lula enfiando o Alckmin no meio do Hamas. Não existe maior traidor da pátria do que o Geraldo Alckmin, que outro dia estava de quipá, agora tá lá com os terroristas que matam judeu. O maior vira-casaca do Brasil. É pior do que esquerdista. Sabe o que é pior que o Lula? É isentão. É essa gente que fez o L por debaixo da mesa, é essa gente que ficava falando, não, Lula e Bolsonaro é tudo igual. Não era tudo igual? Tá aí apoiando a eleição do Maduro. E é por culpa de vocês, isentões que não fizeram campanha para o Bolsonaro. E agora nós vamos perseguir um por um dos isentões. Não adianta se arrepender, não. Vocês já fizeram o que tinham de fazer. Faz o L agora, isentão. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que agora vieram à luz, de forma cristalina, opiniões do nosso presidente, opiniões do nosso governo, sobre coisas que antes se imaginava o que eles pensavam. Uma é a questão do terrorismo, do respeito aos direitos humanos. A foto do vice-geral do Alckmin em Teherã, ladeado apenas e tão somente por líderes dos principais grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica, Houthis, ela fala por si. Não é que ele estava entre muitos líderes internacionais respeitados e o Irã convidou, sei lá, um terrorista que ele patrocina. Não, era ele lá, ali ao lado, só de terrorista. Isso quer dizer algo. E se faltava deixar claro, o presidente Lula disse, a fala dele dizendo que a eleição do Maduro foi normal, é muito clara sobre o que ele considera eleições normais. O Carter Center, que foi lá observar as eleições, falou que não dá para dizer que foi democrática e que foi tortuosa do início ao fim. Praticamente foi roubada a eleição. A OEA, com uma declaração duríssima, falando que não foi democrática. O governo brasileiro insiste em pedir as tais das cédulas. O Maduro está na TV deles mostrando foto de gente que foi presa após as eleições. Tem gente que é fiscal, que assina essas tais das cédulas de papel, sendo presa. Quem garante que essa pessoa não vai ser forçada a assinar uma outra que dê vitória para o Maduro? A OEA disse isso, que não adianta nada essas cédulas. No que existe hoje na Venezuela, você nem sabe que cédulas mais eles vão apresentar. E o presidente Lula falou que isso é normal. O que ele vai considerar normal para as eleições de outubro? O importante membro da esquerda brasileira, importante membro histórico da esquerda, que é José Dirceu, fez uma comparação entre a eleição do Maduro e a do Lula. Ele está comparando as contestações à eleição do Maduro com o que os apoiadores de Jair Bolsonaro falaram sobre o Lula e as urnas eletrônicas. Ele está dizendo o quê, então? Que os bolsonaristas têm razão? Ele fez uma afirmação de que lá a urna tem o voto impresso também, então ela é inviolável. Ele está dizendo que a nossa é violável. Parece que nós estamos num mundo invertido, de uma loucura de declarações. Primeiramente, os candidatos ligados ao PT vão pagar isso nas urnas agora. O PT vai pagar um preço. Não paga um preço tão alto, por quê? Porque no universo da idiotização política brasileira, a gente tem o fenômeno da direita que a esquerda gosta. Neste momento, poderia estar não só a oposição, mas muita gente que é do governo também, em união, fazendo pressão para que o Lula não reconheça a ditadura de Maduro como legítima. Por que deviam estar unidos? Porque ele indo no caminho que ele apontou que vai, de fazer laço com potências como o Irã, com o terrorista,
Com o Maduro, quem paga o pato somos todos. Não vai adiantar você falar, não, mas eu avisei, eu era contra o Lula. Não, você é brasileiro. Então todos deveriam se unir neste momento para pressionar o governo a não ir nessa direção que ele mostra que quer. Mas tem a direita que a esquerda gosta, não é? Que está dedicada a quê? A perseguir pessoas que indicaram voto no Lula e agora estão indignadas, e a perseguir pessoas que jamais indicaram voto no Lula, que sempre foram críticas do Lula, mas que não endossaram Bolsonaro. Com isso, eles fragmentam a força da direita, atacam gente da direita que devia estar preocupada em pressionar o governo e aliviam a barra do Lula. Ele sabe disso, né? A esquerda sabe disso. A esquerda tem essa esperteza para levar esses movimentos. E agora nós estamos num momento crucial de saber qual é o destino para nós. O Lula já apontou em que direção ele vai. Ele vai levar isso a cabo ou não? É um momento muito grave. E a resposta que a esquerda vai ter nas urnas em outubro vai ser decisiva para sinalizar se o Lula pode ir em frente com essas coisas que ele diz que pretende fazer e ainda posar de democrata, ou se a máscara caiu de vez. Bom, pessoal, Narrativas Antagonistas vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Semaninha pesada, hein, gente? Me fala já o que vocês acham. Entre na corrente espiritual dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe. E amanhã eu tô de volta às 5 da tarde. Grande beijo e até lá.